Em Romanos 16, 25, que diz o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos passados. Outras versões falam nos tempos eternos. Então, veja que ao mencionar tempos passados, Paulo refere-se à eternidade. Portanto, antes mesmo da criação, Deus já sabia e havia determinado o que fazer com cada um de nós. A salvação em Cristo já estava determinada, porque Deus sabia o que ia acontecer. Ele deixou que acontecesse e determinou que houvesse a salvação em Cristo. É possível que você possa pensar e questionar, dizendo assim, por exemplo, como poderia Deus dar continuidade ao seu projeto e criar o homem sabendo que ele ia cair? Mas eu encontro na Bíblia várias situações em que a mente finita nossa não compreende tudo que o Deus infinito e soberano faz. A minha mente restrita não entende tudo. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, vamos ler? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então Deus, ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Antes mesmo que houvesse história humana, como nós lemos em Efésios 1,4 e em Efésios 1,6, continuando aqui, fala que é para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente o amado. Então Deus tem o propósito de que, ao concluir a história, a sua bondade, a sua graça, ele nos vai tornar evidente através da nossa salvação. Bem, então, uma das etapas que nós vimos é antes da criação. A segunda etapa que eu quero comentar com vocês é sobre a queda de Adão. Então, Deus estabeleceu o homem com liberdade de escolha, porém ordenou que o homem obedecesse aos seus mandamentos. Adão não era uma marionete que tinha de agir sem nenhuma escolha. Ele tinha liberdade para escolher. Ele tinha liberdade para amar a Deus, ele tinha liberdade para não amar, ele tinha liberdade para obedecer e tinha liberdade para não obedecer. E qual foi o caminho que ele escolheu? O caminho de Adão, né? O caminho que Adão escolheu teve consequências que todos nós conhecemos. Ele caiu em pecado e amargou as consequências da morte em todos os níveis, bem como o relacionamento que ele tinha com Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vamos ler? O versículo 15 diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nesse versículo, há dois descendentes em questão. O primeiro é o descendente do diabo, a linhagem demoníaca. E o segundo é o descendente da mulher, que é a raça humana. Entretanto, aqui ele refere-se a um descendente de uma mulher específica, que seria ferido no calcanhar. Essa é a primeira profecia da vinda de Cristo, que seria ferido, mas venceria o inimigo no Calvário, esmagando a sua cabeça. Sendo assim, ali mesmo, na queda de Adão, quando Adão caiu, nós já encontramos indícios da salvação que Deus havia planejado mesmo antes da criação. Já estava lá falando sobre a vinda de Cristo. Então essa é a segunda etapa. A primeira nós falamos antes da criação, a segunda
a queda de Adão. E a terceira que eu quero falar é sobre a promessa a Abraão. Deus, ele falou a Abraão, que era um idólatra, dizendo que para sair da sua terra e abandonar a sua parentela. E ele lhe fez uma promessa, que lemos em parte em Gênesis 2:3. Vamos lá, vamos ver? Gênesis 12:3 diz o seguinte: abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aquele descendente da mulher, que também seria descendente de Abraão, nasceria e seria uma bênção para todas as famílias da terra. É sobre isso que Paulo fala em Gálatas 3:8. Vamos ver? Então vamos lá, Gálatas 3:8. Diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Essa é a parte da lei da promessa. Vamos para outra sequência que eu queria comentar com vocês. Então nós já vimos 3 partes dessa sequência histórica: antes da criação, a queda de Adão e a promessa a Abraão. E agora eu queria falar um pouco sobre a 4ª sequência, que é a lei de Moisés.